Página de apresentação. A arte de Marangoni, autor Márcio Pittilucchi. Lei de incentivo à cultura, patrocínio Matrix, Energy Trading, editora Pitticult, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Página 2. Londres, Ludgate Hill Street. A obra retrata a Londres do século XIX. Uma rua com muito movimento de pessoas indo e vindo. Carruagens puxadas a cavalo. A imagem é toda em preto e branco, com luzes alaranjadas que dão um tom cálido a este ambiente tão frenético. Página 3. A luz de Marangoni. A arte surge de dois movimentos complementares. De um lado está a relação do artista com o mundo, ou seja, a maneira como ele se relaciona com a sociedade e como a interpreta em suas criações. De outro lado, a forma como ele se interage consigo mesmo, buscando explorar as suas potencialidades criativas. Em ambos os aspectos, a obra de Marangoni encontra soluções próprias. A sua visão crítica da existência se manifesta na maneira que vê o passado e o presente para construir o futuro que imagina. No interior, busca um aperfeiçoamento técnico e plástico constante em sua jornada artística. As pinturas do artista paulistano florescem, em grande parte, de seu impulso criativo permanente. Realiza, assim, sem esboço prévio, as mais variadas composições dos temas mais diversificados. Tudo isso é feito pela busca de combinações de luz, de sombra, de cores e de composições cheias de expressividade. Há ainda a criatividade constante ao lidar com as diversas facetas de seus temas, ora em versões mais realistas, ora em articulações visuais em que predomina a imaginação. Nos dois momentos, a preferência é sempre pela arte e não pela mera reconstituição histórica, pois o papel do criador está justamente em buscar e encontrar os melhores resultados plásticos e soluções visuais possíveis. Quando reconstitui cenas de São Paulo histórica ou de outras cidades, quando se debruça sobre o tema contemporâneo ou quando realiza fusões em que passado e presente são posicionados lado a lado, Marangoni apresenta a mesma coerência artística. Busca sempre dar o melhor de si para que cada trabalho seja uma interpretação plástica plena de sentido interno e de talento. Dessa jornada permanente em busca de aperfeiçoamento plástico e pessoal, decorre o desenvolvimento de uma luz peculiar, presente nas janelas dos edifícios de seus quadros e em sua trajetória pessoal, marcada por um movimento pessoal que respondeu às aparentes negativas do destino com a afirmação de sua fé na arte como caminho afirmador de possibilidades e restaurador da integridade humana. Texto de Oscar de Ambrósio, jornalista pela USP, mestre em artes visuais pela Unesp, doutor em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e gerente de comunicação e marketing da Faculdade de Ciência Médica da Santa Casa de São Paulo. Página 4. Paris, Rue de Montmartre. A imagem é colorida e nos mostra uma ruela do bairro de Montmartre, em Paris. As várias e variadas lojas de sua rua estão abertas. Algumas pessoas passeiam pela rua. Páginas 6 e 7. A imagem retrata uma parte do ateliê do artista, um carrinho com prateleiras com suas tintas. Ao lado há um banco com seus pincéis e no chão revistas sobre a história do rock. Página 8. São Paulo, Rua Direita, 1910. A imagem é composta por uma relojoaria à direita em primeiro plano. Algumas pessoas apreciam a vitrine. A rua está bem movimentada.
Senhoras com seus vestidos longos e chapéus desfilam calmamente, e senhores distintos em seus ternos impecáveis caminham, alguns olhando as vitrines das lojas e outros a passos largos enquanto carros passam na rua. Página 9, Introdução. Abre aspas. Eu faço meus quadros de uma maneira que quase nenhum artista faz. Eu não desenho na tela com carvão, como é o habitual. Não risco os traços do que vou pintar. Eu tenho o quadro na minha mente. Ele está totalmente formado na minha imaginação. Só preciso colocar as tintas no pincel e passar para a tela branca. Vou montando a imagem como um quebra-cabeça. Fecha aspas. A maneira que Marangoni pinta é surpreendente. Como ele consegue retratar paisagens urbanas que dependem de perspectivas e proporções, sem traçar as linhas que definem esses cálculos geométricos? Parece não ter explicação, mas ele encontra uma. Abre aspas. Sou disléxico. Não consigo pensar de maneira tradicional. Não consigo aprender como todo mundo. Para você ter uma ideia, repeti 8 vezes na escola e acabei desistindo do estudo convencional. Se não fosse a arte, não sei o que seria de mim. A dislexia é um distúrbio que afeta os pacientes em diferentes graus e se caracteriza pela dificuldade de aprendizado, sem ter nenhuma relação com a inteligência. O portador da dislexia tem inteligência normal, às vezes acima da média. As crianças disléxicas têm grandes dificuldades escolares, precisam de um sistema diferenciado de ensino e são incapazes de acompanhar o método tradicional. São vários os sintomas dos disléxicos. O que mais prejudica as crianças é a dificuldade de ler e escrever. Página 10. Praga, República Tcheca. A obra retrata uma rua de Praga, na República Tcheca. O tom é predominantemente azul, o que nos remete ao tempo frio. Uma moça com seu vestido vermelho caminha calmamente pela rua, quase deserta. Já é noite. Um casal acaba de sair de um restaurante e inicia uma caminhada. Página 12 e 13. Cena do ateliê do artista, onde Marangoni pinta uma obra sobre Portugal em seu cavalete. Em primeiro plano está uma cadeira com suas tintas. Do lado direito, uma poltrona pintada pelo artista retratando Nova York. E ao fundo existem outras telas já prontas. Página 14. Foto de Marangoni de braços cruzados. Ao fundo, suas obras estão penduradas na parede. E ele, em primeiro plano, está de braços cruzados. Marangoni tem os braços todos tatuados. Ele é bem claro, com os cabelos pretos, sobrancelhas grossas, olhos amendoados e tem brincos argolas nas 2 orelhas. Página 15. Marangoni. Valdemar Marangoni Júnior nasceu em São Paulo, em 1972. Filho de Valdemar Marangoni e Maria Lúcia da Silva Marangoni. Adotou como nome artístico Marangoni, colocando o M antes do G e a vogal tônica no final. Marangoni Júnior tinha 2 grandes habilidades, a visual e a sonora. Sempre gostou de desenhar, ao passo que revelou talento precoce aos 9 anos de idade com as formas, proporções e distribuição de cores e luzes. Começou a pintar e não parou mais. Dono de ouvidos absolutos que permitem ao indivíduo ter uma grande facilidade de tocar qualquer instrumento apenas o ouvindo, a música também teve um papel muito importante em sua carreira. Como não podia deixar de ser, sendo disléxico, sempre foi autodidata, tanto para a pintura quanto para a música, evidenciando precocemente os seus talentos. Marangoni Júnior vira Marangoni e aos 15 anos de idade começa a dar aulas com a difícil técnica de tinta a óleo. Em 1987, monta seu primeiro ateliê e reúne seu primeiro grupo de alunos. Na mesma época, o artista também monta sua primeira banda de heavy metal integrada por ele e seus amigos, chamada de Evil Minds. Um detalhe que vale a pena ser lembrado sobre a relação de Marangoni com a música é o fato de que, apesar de todo o seu talento natural para o meio, ele nunca conseguia ler uma partitura.
Depois de muito tentar, abandona as aulas de música, sem abandonar, no entanto, o seu amor pela música. Ele ainda não sabia que essas dificuldades, como ler partitura e acompanhar os estudos escolares, seriam depois diagnosticadas como dislexia. Página 16. Paris, Le Seine, século XIX. Ao fundo está a Torre Eiffel e uma parte de Paris. No plano intermediário temos uma ponte. Em primeiro plano, dois casais estão sobre uma outra ponte, de onde observam as paisagens ao fundo. Esta ponte onde estão estes casais, existem dois grandes postes de iluminação com esculturas de querubins em sua base, e o gradil da ponte é toda trabalhada com esculturas. A obra em preto e branco. Acadêmico dentro do universo da arte, Marangoni seguiu esta linha por muito tempo em sua carreira. Atraído pelos conceitos de luz, sombra e diálogo entre as cores, o artista logo seria um adepto do academicismo desde seu primeiro contato com a pintura, na medida em que passaria a se aprofundar também no assunto por meio de pesquisas feitas por ele. Fato interessante é que, como disléxico, Marangoni teria enorme dificuldade em adquirir conhecimentos por meio da leitura. O artista nunca leu sobre o conceito acadêmico de pintura de forma a entender perfeitamente do que aquilo se tratava. Mas, independente disso, dominou as técnicas do estilo apenas através de seu olhar, de execução na prática, da observação de figuras em livros e de documentários a respeito do tema. Na época em que começou a lecionar e abriu seu estúdio, encontrou o artista plástico Renato Pinto, mestre impressionista com influências de Durval Pereira e Dario Mecati, que seria seu professor pelo período de apenas 3 meses. No entanto, apesar do curto tempo, sua passagem na vida do artista teria grande relevância, uma vez que possibilitaria a ele o ampliar de seus conhecimentos sobre a arte. Consequentemente, em função de seu enorme talento para a pintura, Renato o convida para ser seu assistente, quando Marangoni passa a administrar tanto sua função ao lado do professor como seu ateliê e sala de aula. Página 18. Cena do ateliê, onde o artista está com um pote de tinta em uma mão e na outra um pincel. No cavalete está uma obra inacabada com uma imagem de Portugal. Página 19. Passados alguns anos, Marangoni se deparou com a necessidade de romper barreiras e buscar novas linhas, entendido que o academicismo, apesar de sua paixão, já não o supria como fonte de pesquisa estética. Nesse sentido, utilizando-se de uma preferência pessoal, o artista inicia estudos voltados para o âmbito da arquitetura, mais especificamente a arquitetura greco-romana. Outra figura se tornaria fundamental para o seu crescimento como pessoa e artista, seu mestre de arte contemporânea, Sérgio Longo, que o auxiliou no período mais difícil de sua carreira, quando o artista, se deparando com as dificuldades de se reinventar dentro de uma nova estética, chegou até o limiar entre desistir de seus pincéis e seguir tentando em sua busca por autoconhecimento e satisfação artística. Sérgio Longo teve um papel definitivo em sua transformação vivida nesse período, servindo mesmo como um mentor, dada a confusão do artista. Apresentando técnicas e soluções artísticas, Longo ampliou seus horizontes, ajudando-o a enxergar novas diretrizes e motivações estéticas para si mesmo e sua carreira. Mais do que discutir a arte, o artista como um todo necessita ter um envolvimento com aquilo que faz, principalmente no aspecto que diz respeito à busca de seu aprimoramento técnico, assim como uma linha de trabalho que o satisfaça enquanto um pesquisador da estética artística. Página 20. Veneza. A obra nos mostra um canal de Veneza, com um gondoleiro, sua gôndola a passear. A arquitetura clássica de Veneza é colorida pelas floreiras nas janelas. Página 21.
Passado esse momento nebuloso de sua relação com a arte, Marangoni dá início a uma série de obras sobre a São Paulo do século XIX, retratando o Vale do Anhangabaú, a Avenida Paulista, o edifício Altino Arantes, antigo Banespa, dentre outros endereços e marcos famosos da cidade, tendo em vista questões importantes para ele mesmo, como seu amor pela metrópole, a vontade que possuía de resgatar as memórias da cidade em que nasceu e a necessidade que tinha de convidar as pessoas para uma reflexão sobre a importância de se manter a história do lugar onde se vive viva. Após passar por vários momentos, linguagens e estilos, por fim, o artista encontra em suas visões urbanas um assunto que poderia vir a desenvolver dentro de uma técnica embasada pelo conhecimento dos cânones do academicismo. Marangoni oferece sua visão de arte por meio de obras que tomam o universo citadino como ponto de partida. Cada nova imagem é um processo de consolidação de sua pintura no mundo e de sua afirmação para estabelecer sua própria linguagem, lírica nos seus melhores momentos, disléxica, construída com linguagem não verbal, abstrata, no sentido de colocar questões variadas e urbanas, por ter nos edifícios e nas cidades o assunto que estimula sua matriz criadora. O universo das cidades é um dos mais ricos para a expressão visual, visto que exalta o surgimento das mais diferentes belezas da arquitetura, assim como o encantamento com as pessoas que vivem nesses ambientes e deles participam, conduzindo suas vidas com as mais variadas motivações. Página 22. Final de tarde em Paris. Cena de um café parisiense, onde muitas pessoas conversam em diversas mesas colocadas na calçada. Obra colorida. Página 23. Seguindo um caminho natural, a arte de Marangoni amadureceu, de maneira que o artista viria a alongar o seu olhar para além das fronteiras de São Paulo, passando a retratar também outras cidades do mundo. O desafio técnico e sua relação visceral com as tintas e a tela o levaram por diferentes caminhos. Nas telas em preto e branco, ele nos convida a viver as cidades do século XIX. Nas telas em cores, nos mostra a realidade do espaço urbano nos dias de hoje. E suas composições nos colocam em contato com a mescla dos dois mundos. Surge assim um universo mágico, regido pela luz e pela cor. As cidades se tornam obras de arte que encantam. As épocas diferentes, as perspectivas diferentes e os lugares distintos passam a ser o assunto de uma pintura cada vez mais consciente de si mesma e de seu poder revelador. Em suas próprias palavras, abre aspas, mais do que discutir a arte, o artista necessita ter um envolvimento com aquilo que faz, principalmente no aspecto de buscar um aprimoramento técnico e uma linha de trabalho que o satisfaça enquanto pesquisa estética. Fecha aspas. Página 24, 25. Foto da mão do artista segurando o pincel no momento da pincelada. Página 26, 27. Foto do ateliê do artista Marangoni pintando em primeiro plano. Ao fundo, Márcio Pichlucci, o autor, sentado, e biombos pintados pelo artista decoram o ambiente. Grand Prix de Mônaco, 1958. Corrida de Fórmula 1 nos primórdios. Carros de corrida, modelo charutinho, disputam o primeiro lugar em uma das curvas do circuito de Monte Carlo. Página 30 e 31. Florifante. Escultura de elefante. O Florifante pintado por Marangoni, retratando a Florianópolis do século XIX. As cores de preto e branco são aquecidas pelas muitas luzes acesas alaranjadas, que dão um tom quente à cidade. Página 32. Marangoni é um artista cujos quadros desafiam a física. Página 32. Marangoni é um artista cujos quadros desafiam a física. Na realidade, um artista que traz para o presente partes do passado, abre aspas, abrindo uma janela, fecha aspas. Suas obras sobre a São Paulo antiga, sobre os braços abertos do Cristo Redentor, sobre os prédios da Universidade de Direito do Largo São Francisco, nos paralisam para a contemplação.
É um artista que também esconde outras preferências ao dedicar-se em seu acervo pessoal à figura de Elvis Presley, por exemplo, dando asas à sua imaginação. Não é verdade que atrás de todo homem tem uma grande mulher. Na realidade, ao seu lado, como companheira e inspiração, sempre esteve Drica, sua marchand, sua incentivadora, sua companheira. O aniversário profissional de Marangoni é o coroamento de sua maturidade artística, no entanto, sem nunca ter perdido o garoto que há nele. Mais uma vez, ele desafia o tempo. Texto de Dr. Fernando Augusto Fernandes. Página 33. Mônica Parade. Boneca Mônica na Belle Époque. Personagem de Maurício de Souza. Em fibra de vidro com pintura de Marangoni. À esquerda. E à direita está Maurício de Souza com as mãos sobre o encosto da poltrona pintada por Marangoni com a Mônica. Poltrona essa que o Marangoni o presenteou. Página 34. Marangoni me encantou desde a primeira vez em que vi a maneira sutil pela qual ele, enquanto artista, conseguia transportar para as telas a realidade com tamanha leveza, da passagem entre as fases do dia até as fases da vida, do trem das 11 à ponte estaiada, um verdadeiro túnel do tempo. Você olhar a obra de um lado e ver o amanhecer, girá-la e ver aquelas luzes, daqueles casebres tão reais, tão perfeitas, te levando ao entardecer. É uma verdadeira viagem no tempo em poucos segundos. Conheci sua obra no Jockey Club, na exposição da Call Parade, e a girei tanto, olhando a fase completa de um dia retratado em um simples objeto, que ao terminar eu só tinha uma certeza: essa vaca é minha. A partir daí comecei a o conhecer melhor e a admirar mais seu trabalho, mesmo sobre épocas em que nem sequer vivi, até os tempos modernos. Uma obra que consegue te fazer estar em 4, 5 lugares ao mesmo tempo, com perfeição e enorme emoção. Daí não consegui mais parar de admirar todas as obras, ver a profundidade e a realidade sobreposta em uma belíssima poltrona de couro. Que mãos, que visão, que criatividade! Desejo que tenha outros inúmeros anos de sucesso, mantendo sua essência e nos levando a viajar delirantemente e emocionantemente através de suas obras. Deus lhe deu um dom que, por muito tempo, siga nos dando o prazer de apreciá-lo. Texto de Davi Fernandes. Página 34. Composição urbana Sampa, 458 anos. A obra retrata pontos turísticos importantes de São Paulo. À direita temos a Catedral da Sé, ao meio temos o prédio do MASP e à esquerda a ponte estaiada, e no plano de fundo, compondo esse cenário, a selva de pedra ao fundo. Página 35. Em primeiro lugar, a obra do Marangoni impressiona por ser linda. Foi algo que ninguém nunca tinha feito sobre a minha história, sobre momentos tão importantes guardados na minha memória. Desde a primeira vez que andei em Interlagos de moto até o carro da Indy, minha última corrida profissional. Uma obra extremamente bem feita, retratando carros, momentos importantes da minha carreira. Momentos muito especiais para mim. Elucida de forma única a trajetória que eu pude construir ao longo de anos. Todos que a veem no meu escritório gostam, assim como eu também. Marangoni, sem dúvidas, é um grande artista. Página 35. Obra. O Mito. Essa obra nos mostra a trajetória completa do piloto mundialmente conhecido Emerson Fittipaldi, do seu início com as motos, passando pela Copersucar até a Fórmula Indy. Página 36 e 37. Foto do artista em seu ateliê, entre os cavaletes pintando. Página 38. Café Paris. Século XIX. Cena em preto e branco com luzes alaranjadas. Ao fundo, Torre Eiffel. Em primeiro plano à direita é retratado um café, onde senhores e senhoras tomam café. Na rua circulam pessoas. Página 39. Exposições coletivas.
Casa de Arte Brasileira, Campinas, São Paulo, 1988. 12º Salão de Artes Plásticas de Franca, Franca, São Paulo, 1988. Primeiro Salão de Artes Plásticas de Santo Amaro, Pinturas e Esculturas, São Paulo, São Paulo, 1989. Salão de Artes de Itatiba, São Paulo, 1989. Leilão de Arte Hotel Itatiaia, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 1989. 14º Salão de Artes Plásticas de Franca, São Paulo, 1990. Festival de Inverno Termas de Epitácio, Presidente Epitácio, São Paulo, 1990. Leilão de Artes Valdir Ferreira, São Paulo, São Paulo, 1990. Terceiro Salão de Artes promovido pelo São Paulo Futebol Clube, São Paulo, 1990. Galeria da Associação de Médicos de Santos, São Paulo, 1991. Oitava Semana de Arte Tarsila do Amaral, Capivari, São Paulo, 1991. Galeria Salão de Artes Presidente Prudente, São Paulo, 1991. Leilão de Artes Mauro Zuckerman, São Paulo, capital, 1991. Galeria de Artes Jacques Ardis, São Paulo, capital, 1992. Salão Artista do Ano APBA, 1992. Nono Salão de Abril, Franca, São Paulo, 1992. 40º Salão de Belas Artes de Piracicaba, São Paulo, 1992. Sociedade Brasileira de Artes Visuais, Projeto Brasil, São Paulo, 1993. Terceiro Salão de Artes Mariana, Minas Gerais, 1993. Sociedade Brasileira de Artes Visuais, Projeto Brasil, São Paulo, capital, 1994. Segunda Mostra de Arte Regional de Presidente Epitácio, São Paulo, 1994. Nono Salão de Artes de Acerburgo, Minas Gerais, 1994. Sérgio Longo Galeria de Arte, São Paulo, capital, 1995. Festival de Inverno de Presidente Venceslau, São Paulo, 1995. Sérgio Longo Galeria de Arte, São Paulo, capital, 1996. Arte Naif Brasileira Evoluarte, São Paulo, capital, 1996. Cores do Brasil Oswaldo Cruz, São Paulo, capital, 1996. Bienal Naif do Brasil Piracicaba, São Paulo, capital, 1996. Sérgio Longo Galeria de Arte, São Paulo, capital, 1997. Ana Galeria de Arte, Campinas, São Paulo, 1997. Exposição itinerante Palácio da Cultura, Presidente Prudente, São Paulo, 1997. Bienal Naif do Brasil, Sesc Piracicaba, São Paulo, 1998. Segunda Mostra de Arte de Presidente Prudente, São Paulo, 1998. Exposição Mapa Cultural São Paulo, capital, 1998. Clube Militar Brasília, Distrito Federal, 1990. Palácio das Artes Belo Horizonte, Minas Gerais, 2000. Exposição Mapa Cultural, Secretaria da Cultura, São Paulo, capital, 2001. FENAPESCA, P. Figueiral, Presidente Epitácio, São Paulo, 2001. Coletiva dos 500 anos do Rio São Francisco, Palácio das Artes, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2001. Lobby do Hotel Hilton, São Paulo, capital, 2002. Associação dos Médicos de Santos, São Paulo, 2003. Banco de Arte, São Paulo, capital, 2005. Galeria 22, São Paulo, capital, 2005. Milu Molf Leilões, São Paulo, capital, 2005.
Bel Galeria de Arte Antiquário, São Paulo, capital, 2005. Quarto Salão de Artes Plásticas Alfredo Muti, Extrema, Minas Gerais, 2005. Galeria Marli Vilas Boas, nono Salão Arte Inform, São Paulo, capital, 2005. Terceira Mostra Darcy Penteado de Arte, Museu do Café, Santos, São Paulo, 2005. Portal Galeria de Arte, São Paulo, capital, 2006. Casa Cor 2007, São Paulo, capital, 2007. Área Arte, São Paulo, capital, 2007. Espaço Arte Mishari, São Paulo, capital, 2007. Época Galeria de Artes, Goiânia, Goiás, 2007. New York Gallery, São Paulo, capital, 2007. Brasil Gallery, São Paulo, capital, 2007. Bel Galeria de Arte, São Paulo, capital, 2007. Marcelo Neves Galeria de Arte, São Paulo, capital, 2008. Flávio Miranda Galeria de Arte, São Paulo, capital, 2008. Uffizi Espaço Contemporâneo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Casa do Brasil, Madrid, Espanha, 2008. Off Bienal 4, São Paulo, capital, 2010. Société Nationale de Belles Arts, Salon du Carrossel do Louvre, Paris, França, 2010. Galeria Marcelo Neves, São Paulo, capital, 2010. Primeira Mostra Fernando Figueiredo de Arte Contemporânea, Galeria Sérgio Caribé, São Paulo, 2011. Galeria Garcia Arte, São Paulo, capital, 2011. Galeria André, São Paulo, capital, 2015. Art Design Gallery, Miami, 2016. Página 40. Obra O Paulistano. Pessoas circulando na rua, na São Paulo do século XIX. Página 41. Exposições individuais. Primeira exposição individual, Esporte Clube Banespa, São Paulo, capital, 1989. Espaço Cultural Banco do Brasil, São Paulo, capital, 1991. Roca Galeria de Artes, Marinha Grande, Portugal, 1991. Galeria de Artes Brasil, Lisboa, Portugal, 1993. Círculo Sardo Oggi in Brasile, Bologna, Itália, 2000. Segunda Expo Metalhead, São Paulo, capital, 2003. Sétima Convenção Internacional Tatu, São Paulo, capital, 2003. Galeria Ferré, Buenos Aires, Argentina, 2003. Espaço Cultural Ícone, São Paulo, capital, 2005. Espaço Cultural Paládio, São Paulo, capital, 2005. Café Decor, São Paulo, capital, 2005. Espaço Cultural Imperatriz, São Paulo, capital, 2006. Centro Cultural Africano, São Paulo, capital, 2006. Centro de Eventos Rio Negro, Alphaville, São Paulo, 2008. Casa Cor, São Paulo, 2008. Mestiço, São Paulo, 2008. Piola, São Paulo, 2008. Fórmula GT3, Paddock VIP, Interlagos, São Paulo, 2009. Galeria Romero Brito, São Paulo, 2009. Galeria Experimenta, São Paulo, capital, 2009. Galeria Romero Brito, Miami, USA, 2009. Itaipava GT Brasil, Paddock VIP, Interlagos, São Paulo, capital, 2009. Assembleia Legislativa de São Paulo, 2009. Daslu, São Paulo, capital, 2009. Casa Cor Gourmet, São Paulo, capital, 2009. Flávio Miranda Galeria de Arte, São Paulo, capital, 2009. Jockey Clube de São Paulo, capital, 2010. Casa Cor Talento, São Paulo, capital. Galeria Romero Brito, São Paulo, capital, 2010. Galeria Baiarte, Londrina, Paraná, 2011. Pinacoteca Benedito Calixto, Santos, capital, São Paulo, 2011. Galeria Garcia Arte, São Paulo, 2012. Hotel Hilton Morumbi, Canvas, São Paulo, capital, 2012. Ornari, Salvador, Bahia, 2013. Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana, Cotia, 2015. Galeria Um Lugar ao Sol, Curitiba, Paraná, 2015. Mestiço, São Paulo, capital, 2016.
Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana, 2017. Espaço Cultural Shopping Frei Caneca, São Paulo, capital, 2017. Mestiço São Paulo, 2017. Clube Hípico de Santo Amaro, São Paulo, capital, 2017. Página 42. Obra: Avenida Paulista, sentido Consolação. A imagem mostra a Avenida Paulista, sentido Consolação, pessoas caminhando e ônibus passando. Página 43. Premiações. Medalha de Ouro na 6ª Semana de Arte Tarsila do Amaral, Capivari, São Paulo, 1991. Menção honrosa, 40º Salão de Belas Artes de Piracicaba, São Paulo, 1991. Medalha de Prata, Sociedade Brasileira de Artes Visuais, Projeto Brasil, São Paulo, capital, 1993. Medalha de Ouro, 3º Salão de Artes Mariana, 1993. Medalha de Ouro, Sociedade Brasileira de Artes Visuais, Projeto Brasil, São Paulo, capital, 1994. Medalha de Ouro, Festival de Inverno de Presidente Venceslau, São Paulo, 1995. Medalha de Prata, 2ª Mostra de Arte de Presidente Prudente, São Paulo, 1998. Menção honrosa, Palácio das Artes, Belo Horizonte, Minas Gerais, anos 2000. Menção honrosa, 9º Salão Arte em Forma, Galeria Mali Vilas Boas, São Paulo, 2005. Menção honrosa, 4º Salão de Artes Plásticas Alfredo Muti, Extrema, Minas Gerais, 2005. Prêmio Especial da Sociedade Nacional de Belas Artes, Salão do Carrossel do Louvre, Paris. Prêmio Especial do Salão, 2010. Outros. Obras no cenário da novela Éramos Seis, SBT, 1994. Catálogo de Artes Plásticas do Brasil, Júlio Lousada, 1997. Agenda da Associação Brasileira de Talassemia, Abrasta, tema Doação de Sangue, 2009. Tela com a pintura do carro do tricampeão do Stock Car, Chico Serra, para Mattel, Hot Wheels, 2009. Call Parade, Vaca da Garoa, 2010. Rino Maria, Renovando São Paulo, 2011. Call Parade, Cal Vivo, São Paulo, 2012. Tela com pintura comemorativa 40 anos do Campeonato Mundial de Emerson Fittipaldi, 2012. Escultura Projeto Non-Violence, Futebol pela Paz, São Paulo, capital, 2012. Heart Parade, São Paulo, capital. Dog Art, São Paulo, capital, 2014. Egg Parade, São Paulo, capital, 2014. Call Parade, Cal Vivo, São Paulo, capital, 2014. Mônica Parade, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 2014. Recicla Lata, São Paulo, capital. Elephant Parade, Florianópolis, Santa Catarina. Call Parade, São Paulo, capital. Página 44. Ambiente interno 1. Sala de estar com piano à direita, em primeiro plano. Em segundo plano, há cadeiras e uma mesa com flores. E ao fundo, uma janela por onde entra a luz do sol. Página 45. Ambiente interno 2. Sala de jantar, estilo country. Em primeiro plano, temos um aparador. À direita, uma janela aberta por onde entram raios de luz. Ao fundo, em segundo plano, um armário. E à esquerda, existe uma janela aberta por onde entra a luz do sol. Em primeiro plano, existe a mesa com uma toalha com babados, 3 cadeiras, um candelabro e uma cesta de laranjas. Página 46. Ambiente interno 3. A imagem mostra uma porta entreaberta. É um hall de entrada de uma casa muito iluminada. À direita temos 2 cadeiras ao lado de um aparador com flores em cima, um espelho, uma escada que nos leva ao segundo andar e ao fundo essa porta entreaberta onde entra bastante luz do sol. É um ambiente bastante iluminado com tons pastéis. Página 47. Ambiente interno 4. A imagem nos mostra uma sala de estar. Em primeiro plano temos uma mesa de centro
com 2 pratos, 2 candelabros, um livro e um potiche. À direita temos uma poltrona. À esquerda, um sofá com 2 almofadas. Ao lado desse sofá existe uma mesa de apoio com um abajur e um potiche de flores. Ao lado direito está uma janela com cortinas amarradas nas laterais, por onde entra bastante luz do sol. À extrema direita temos uma outra mesa de apoio com um vaso de flores de plantas. Ao lado dessa mesa existe outro sofá onde só podemos ver um trecho. O chão é bastante iluminado, um ambiente em tons pastéis, com bastante luz do sol. Página 48. Obra O Realejo. A imagem, toda em preto e branco, nos mostra senhores e crianças em volta de um senhor com o seu realejo, onde o papagaio retira o bilhetinho da sorte. Página 49, o café. A imagem nos mostra, em primeiro plano à direita, um atendente servindo café a um senhor de terno e gravata. Ao longo do balcão existem vários outros senhores de terno, gravata e chapéu, tomando seu café tranquilamente. A obra é toda em preto e branco. Página 50 a 51. Obra Rua de São João em direção à Praça Antônio Prado, 1912. Rua iluminada por luzes alaranjadas. Pessoas circulam em várias direções. A rua tem trilhos de bonde. À esquerda, em primeiro plano, existe uma sapataria e um restaurante. Em primeiro plano, uma senhora atravessa a rua, seguida de um senhor em uma bicicleta. A obra é toda em preto e branco, com essas luzes alaranjadas que conferem um ar mais morno a todo o ambiente. Página 52 e 53. Cena urbana 1. Um grupo de senhoras, crianças e senhores conversam à direita da imagem, em primeiro plano. Uma rua curva com trilhos de trem. Página 54. Rua Líbero Badaró, 1911. Bifurcação. À direita, uma rua curva com algumas pessoas caminhando na calçada. À esquerda, uma leve ladeira com uma charrete estacionada em primeiro plano. E um senhor caminha na calçada. Página 55. Rua do Interior. Obra em preto e branco. Cidade do interior. Crianças conversam sentadas na calçada dos 2 lados da rua. Nas casas, as luzes alaranjadas dão o tom quente. Página 56, 57. Rua Líbero Badaró, esquina com Largo São Bento, 1910. Obra em preto e branco. Esta obra retrata uma rua larga, ao fundo um bonde vem sobre os trilhos que cortam a rua toda. Algumas pessoas caminham em suas calçadas. Na esquina, em primeiro plano, há uma loja com luzes acesas. Todas as luzes são de um laranja cálido. Página 58. Rua Direita, 1910. Rua plana com pessoas indo e vindo. A obra em preto e branco tem as luzes alaranjadas acesas, há lojas abertas ao longo de toda a rua. Ruas paulistanas, anos 40. Rua plana com comércio dos 2 lados, onde pessoas passeiam nas 2 calçadas. Há carros estacionados do lado esquerdo e outro carro, esse em movimento, está com os faróis acesos. Página 60, 61. Rua 15 de Novembro, esquina com Rua da Quitanda, 1915. Em primeiro plano, à direita, temos uma galeria de arte com obras de arte e antiguidades na vitrine. A rua, muito elegante, tem senhoras de vestidos longos e chapéus caminhando. Pela rua, pessoas vêm e vão pelas calçadas, e um carro transita. É final de tarde e as luzes alaranjadas dão o tom. Página 62, 63. Largo da Sé em direção à Rua Direita, 1916.
Largo cercado de comércio. Do lado esquerdo há um relógio sobre um longo poste. Pessoas circulam indo e vindo. O bonde vem surgindo ao longe e há um carro estacionado à direita. Obra em preto e branco, onde as luzes alaranjadas dão o tom. Página 64, 65. A obra retrata Nova York do século XIX. Em primeiro plano à direita há uma carroça estacionada. Na calçada, um grupo de homens conversa em frente ao mercado. A rua está calma e à esquerda diversos carros estacionados. É final de tarde e as luzes estão acesas. A obra é em preto e branco e essas luzes alaranjadas dão calor ao ambiente. Página 66 e 67. A obra retrata Nova York do século XIX. À direita temos trilhos de bonde suspenso, onde trafega um bonde. Abaixo desses trilhos existem lojas abertas e pessoas circulam pela calçada do lado esquerdo da rua. Na outra calçada, senhoras e senhores caminham observando as vitrines na rua. Também do lado esquerdo há uma charrete puxada a cavalo estacionada. Página 68, Rua Paulistana. Obra em preto e branco com luzes alaranjadas, onde existem lojas nos dois lados da rua. Do lado direito existem carros estacionados e um casal caminha calmamente. Do lado esquerdo há apenas um veículo estacionado com os faróis acesos em primeiro plano e algumas pessoas caminham na calçada. Página 69. Existem duas obras nessa página. A primeira é Nova York, East on 160th Street. Mostra a Lexington Avenue em New York, nos anos 70. Uma família caminha pela calçada. Existem vários carros estacionados e as luzes estão acesas. A segunda é a Rua de Santa Efigênia, em 1915. Uma rua residencial longa, com casas dos dois lados da rua. Ao fundo, um bonde se aproxima, seguindo pelos trilhos que existem na rua. À esquerda, em primeiro plano, existe uma mãe com o seu filho caminhando pela calçada, junto ao seu cachorrinho. Duas crianças tentam atravessar a rua. E do lado direito existe um senhor com uma criança de mãos dadas e um outro senhor olhando toda a cena pela porta de sua residência. A obra é toda em preto e branco com alguns pontos de luz laranja acesas. Página 70, obra 2. Fifth Avenue, North from West, 14th Street, 1899. A obra, em preto e branco com luzes laranjas, nos mostra Nova York do século XIX. Pessoas caminham pela rua e pelas calçadas. Em primeiro plano, uma senhora e um senhor de chapéu e bengala atravessam a rua. Página 71. New York, Grand Central Terminal, 1913. A obra nos mostra a Nova York do século XIX em preto e branco com luzes alaranjadas. Muitos carros transitam, outros estão estacionados na porta do terminal. Um bonde vem ao longe e pessoas circulam pelas calçadas. Outras atravessam a rua. Página 72 e 73. Praça Ramos de Azevedo com o Teatro Municipal. A obra em preto e branco tem ao fundo o Teatro Municipal. À esquerda está o Viaduto do Chá e à direita, em primeiro plano, a belíssima Praça Ramos com os seus jardins. Páginas 74 e 75. Composição urbana São Paulo Antigo. Obra em preto e branco. Em primeiro plano, casários formam uma vila. No plano intermediário estão retratados o Teatro Municipal e o MASP. Ao fundo, a selva de prédios predomina. Página 76.
Existem duas obras. A primeira é Londrina Histórica, obra em preto e branco onde apenas o automóvel é colorido e está em primeiro plano. Ao fundo, casinhas e montanhas compõem o cenário. Obra 2. Vale do Anhangabaú. Retrata o centro velho de São Paulo nos anos 50, exatamente na saída do túnel do Anhangabaú, onde carros e ônibus trafegam. Página 77. O Martini. Retrato de um restaurante nos anos 50, onde senhoras e cavalheiros tomam um drink. O Martini. Alguns sentados, outros de pé. Pela janela aberta, vista-se a rua. Página 7879. Avenida Paulista ao entardecer de fevereiro. Avenida Paulista e o entardecer de fevereiro retrata a Avenida Paulista vista a partir da saída do túnel Tom Jobim. É horário do rush e existe um intenso tráfego de carros e ônibus. Página 80. Avenida São João, década de 60. Ao fundo está o edifício Martinelli. A avenida tem intenso tráfego de carros e as calçadas fervilham de pessoas para lá e para cá. Página 81. Le Petit Châtelet. A obra retrata a frente de um café parisiense, onde existem mesas na calçada, e um senhor toma uma taça de vinho contemplando a paisagem. Página 82 e 83. Obra Rua Augusta. A obra retrata a famosa Rua Augusta paulistana. É um dia chuvoso, uma pessoa atravessa a rua segurando o guarda-chuva. Carros sobem e descem a rua. Página 84, 85. Centro Velho. Viaduto do Chá e a selva de prédios ao fundo. Em primeiro plano, a copa das árvores do Vale do Anhangabaú. Página 86. New York, East Side. Imagem colorida de Nova York. Táxis amarelos trafegam, subindo e descendo a avenida. Página 87. Avenida Paulista, pedestres. Avenida Paulista em frente ao Parque Trianon, semáforo fechado, pedestres atravessam indo e vindo sobre a faixa de pedestre. Página 88 e 89. New York Village. A obra nos mostra uma cena do Village nova-iorquino, uma saída de metrô com um display onde se pode pegar jornal gratuitamente. Pessoas caminham. À direita há um telefone público. Página 90. Tráfego em Nova York no horário do rush. Página 91. London in Red. Uma cena do trânsito no horário de pico, onde ônibus de 2 andares e carros se misturam. Página 9293. Night in Times Square. A obra nos mostra Nova York à noite, imagem da Times Square, carros trafegam e as luzes estão acesas com todos os outdoors de LED brilhando coloridos. Página 94. Mercado de Palermo. Retrata uma feira. Bancas de frutas, verduras e legumes dão o tom colorido. Página 95. London, Shaftesbury Avenue. Rua de Londres. Carros vão e voltam, dividindo a rua como os ônibus de 2 andares. Nas calçadas, teatros e cinemas divulgam as peças e filmes em cartaz. Página 96. London Larks. Retrata um trecho de uma rua londrina. Há carros estacionados dos 2 lados da rua. Página 96 e 97. Drive-in Culture. Nos mostra uma lanchonete americana dos anos 50, onde pessoas comem no balcão e outras fazem seus pedidos nos próprios carros, estacionados em frente à lanchonete. Página 9899. New York Graffiti. Rua do Brooklyn, nova-iorquino. Há carros estacionados dos 2 lados e grafites nas paredes. Página 100. Obra Paris, Cidade e Luz. A obra nos mostra uma paisagem de Paris com a ópera ao fundo e o tráfico fluindo em primeiro plano. Página 101. Luzes de Nova York anos 20. Times Square nos anos 20, senhoras caminham pelas calçadas. Um tráfego intenso de carros congestiona o trânsito em frente aos teatros.
Página 102, 103. Imagem, New York, Little Italy. Imagem do Little Italy em Nova York. Existem restaurantes lotados dos dois lados da rua. O tráfego de carros é intenso. Página 104, 105. New York, Soho. Rua nova-iorquina, mão única. Existem carros estacionados dos dois lados da rua e alguns carros aguardam o farol abrir. Página 106. New York, 7th Avenue with 34th Street. Pessoas aguardam o farol abrir para atravessar a rua. Em primeiro plano, à direita, existe um táxi amarelo e ao fundo podemos ver o Empire State Building. Página 107. Firenze, Itália. Nesta imagem vemos os telhados das residências de Florença e a belíssima cúpula da Duomo. Página 108, 109. Veneza, página 110. Existem duas obras nesta página. A primeira é o entardecer na Paulista. Avenida Paulista, final de tarde, trânsito intenso. Pessoas caminham em ritmo intenso pelas calçadas da avenida. Obra 2. New York Light. Times Square à noite, trânsito intenso e todas as luzes dos painéis clareiam a noite. Página 111. Charing Cross Road. À direita estão restaurantes e à esquerda um parque de diversões com barraquinhas. Está montado na praça, ao centro. Página 112. Existem duas obras nessa página. A primeira é o Rio de Janeiro, Cristo, Baía de Guanabara. Cristo Redentor de braços abertos cobre a Baía da Guanabara. Obra 2. Praia de Copacabana 1. Praia lotada, pessoas caminham pelo calçadão e carros transitam pelas ruas. Página 113. Rio de Janeiro, Santa Teresa, Largo do Curvelo. Largo do Curvelo, parada de bonde, com um bonde amarelo parado. Página 114. Avenida Tiradentes, São Paulo Centro. Carros vão e vêm na avenida. Ao fundo, a selva de prédios domina. Página 115. Marginal Pinheiros com ponte estaiada. Ao fundo, ponte estaiada. O tráfego na Marginal Pinheiros é intenso. Página 116, 117. Avenida Paulista. Horário do rush. Trânsito intenso. À direita, em primeiro plano, está o MASP. Mais à frente, à esquerda, o Parque Trianon. Página 118, 119. Boston, Massachusetts. Noite chuvosa. As luzes das casas estão acesas. Algumas pessoas andam nas ruas com seus guarda-chuvas. Um carro trafega com o farol aceso. Página 120. Rua Nova-Iorquina. Rua de Nova York, final de tarde. Existem muitos carros estacionados dos dois lados da rua. Uma pessoa segue em sua bicicleta. Ao fundo se vê o Empire State. Página 121. São Paulo, década de 50. Avenida São João. Algumas pessoas caminham pela rua. Uns ônibus seguem com os faróis acesos. Um casal com carrinho de bebê atravessa a rua. Página 122, 123. Porto, Portugal. A imagem nos mostra a cidade do Porto, as casas e suas ladeiras. Na parte baixa, muitas barracas e pessoas andam pela beira do Rio Douro, onde barcos ancorados descansam. É um dia ensolarado e existe muita luz que realça o colorido dos prédios. Página 124, 125. Composição urbana Sampa, 463 anos. A imagem é um misto de tempos e pontos turísticos de São Paulo. Do lado direito temos a Ponte Estaiada, Avenida Paulista com o MASP e a Estação da Luz do lado esquerdo. O Centro Velho com o edifício Altino Arantes. O Municipal, tudo muito encaixado em uma composição que nos convida a uma viagem por São Paulo. Página 126, 127. Mona Lisa visita a Londres. A obra retrata a suposta visita de Leonardo da Vinci e Mona Lisa a Londres, onde ele haveria pintado sua maior obra, La Gioconda.
Página 128. Composição urbana municipal. Viaduto do Chá, onde um bonde cruza sua extensão. À direita, ao fundo, está o Teatro Municipal. À esquerda, fragmento das janelas do Museu da Light. Página 129. Composição urbana Belle Époque. Estação da Luz com um trem e fragmentos de São Paulo e uma senhora da Belle Époque. Página 130, 131. Composição urbana São Paulo, Nova York, centros financeiros. Composição sobre o mercado financeiro, com fragmentos das bolsas de São Paulo, Nova York e Nasdaq, com o Empire State e o edifício Altino Arantes, compostos juntamente com a Brooklyn Bridge. Página 132. Há duas obras nesta página. A primeira é a New York, New York. Esta obra traz a Estátua da Liberdade em primeiro plano. A Brooklyn Bridge faz a ligação entre os pontos famosos de Nova York. A obra 2. Composição urbana Banespa. Obra abstrata, traz uma cidade desconstruída em preto e branco com as luzes alaranjadas. Algumas pessoas caminham pela rua e ao fundo se vê o edifício Altino Arantes. Página 133. Miami. Esta composição traz as divas do cinema, a famosa Ocean Drive Avenue e os pontos turísticos de Miami. Página 134, 135. Existem duas obras nessas páginas. Composição Cenário 1 e Composição Cenário 2. As obras da mesma série com tamanhos diferentes retratam uma cidade desconstruída. São muitas janelas e casarios onde as luzes alaranjadas dão o tom. Página 136. Composição urbana O Poste. A obra nos mostra o Centro Velho de São Paulo e um poste de luz como ponto central. O fundo da obra contém notas antigas de dinheiro colada. Página 137. Composição urbana 3 O Brás. Cidade desconstruída, abstrata. Pessoas circulam pela rua e carros se movimentam rapidamente. Página 138, 139. Composição urbana 8. Página 140. Composição urbana 6. Esta composição retrata um mix de lugares de São Paulo. Entre eles está o MASP, o edifício Altino Arantes e o mar de prédios. Página 141. Composição urbana 12, Pátio do Colégio. Esta composição mostra uma São Paulo desconstruída, o pátio do colégio, o municipal, entre outros. Página 142. Composição urbana, Luz, Sé e MASP. Esta obra retrata fragmentos paulistanos, entre eles a Estação da Luz, o MASP e a Catedral da Sé, acompanhados da selva de prédios ao fundo. Página 143. Fragmentos paulistanos, Catedral da Sé. Essa é a imagem de uma cidade desconstruída, onde temos ao fundo, do lado esquerdo, a abóbada da Catedral da Sé. À frente, em primeiro plano, prédios desconstruídos nos convidam a prestigiar uma cidade fragmentada. Página 144, 145. Sampa contemporânea. Esta obra traz fragmentos paulistanos, onde à direita, em primeiro plano, temos o MASP, seguido da Avenida Paulista. Ao centro temos a Catedral da Sé e à esquerda a Ponte Estaiada. Tudo isso composto de forma harmônica, nos convidando a passear por essa cidade de São Paulo dos tempos atuais. Nesta página temos a peça Stop Violence. É um revólver com um nó na ponta que o Marangoni pintou para o projeto Non-Violence, do qual é embaixador. A pintura retrata uma cidade moderna com carros e pessoas em movimento. Página 147. Nesta página temos dois biombos pintados à mão por Marangoni. O primeiro retrata Nova York do século XIX, onde em um lado do biombo existe a pintura de uma rua nova-iorquina, onde pessoas transitam pelas calçadas, e no prédio existe, no andar térreo, uma galeria Fine Arts.
A parte de trás do biombo retrata a Brooklyn Bridge em preto e branco. O segundo biombo retrata uma rua londrina de Londres no século XIX, onde o senhor calmamente olha a vitrine de uma outra galeria que está à esquerda da rua no primeiro plano. Ao fundo, podemos ver a St. Paul Cathedral. Algumas pessoas caminham pelas lojas que estão abertas na rua. A parte de trás do biombo é a bandeira da Inglaterra. Página 148. Nesta página, temos duas esculturas de elefante feitas em fibra de vidro e pintadas à mão por Marangoni para o projeto Elephant Parade. O primeiro é o Wuxian, que conta a história do vinho, desde a época dos persas até as elegantes wine houses dos dias de hoje. E o Cariofante, que retrata a cidade do Rio de Janeiro em todo o seu esplendor. Página 149. Nesta página temos outras duas esculturas de elefante, feitas em fibra de vidro e pintadas à mão por Marangoni. A primeira retrata uma cena africana onde elefantes correm pela selva. O outro lado retrata os frutos da marula, que é o fruto que faz a amarula. Esse elefante se chama marula. O outro elefante é o Florifante, retrata a Florianópolis do século XIX. A obra em preto e branco tem as luzes alaranjadas que dão o tom quente. Pessoas caminham pela rua e carros trafegam com seus faróis acesos. Páginas 150, 151. Nessas páginas são retratadas duas esculturas de vacas feitas em fibra de vidro e pintadas à mão por Marangoni para Call Parade. A primeira é a Vaca da Garoa, que retrata São Paulo do século XIX, em preto e branco com tons alaranjados. Mostra uma cidade ativa, onde bondes, pessoas e carros trafegam pelas ruas. A segunda é a Call Paris, que mostra uma noite parisiense, com bares, as luzes da cidade acesa que a tornam viva. Temos em primeiro plano Moulin Rouge, Torre Eiffel, Louvre, Montmartre, Arc de Triomphe, entre outras. Página 152, 153. Temos o Grand Prix da Itália, Turim, 1959. A imagem nos mostra uma largada do Grande Prêmio da Itália na cidade de Turim, onde os charutinhos, como eram conhecidos os carros de corrida na época, acabam de sair após o sinal de largada. Página 154. Nesta página temos duas obras da série de automobilismo. A primeira é Mônaco, 1954, Tony Brooks, Ferrari Short Noses, onde mostra o piloto Tony Brooks pilotando sua Ferrari Short Nose. A segunda obra é o Grand Prix da Itália, 1948, Raymond Somers, Ferrari na liderança, seguindo pela Maserati de Villarrosses. A imagem nos mostra a corrida acontecendo em Monte Carlo. Página 155. Fórmula 1 Mônaco, Monte Carlo Circuit. É uma cena onde dois carros de corrida Fórmula 1 disputam na curva o primeiro lugar. Ao fundo, a cidade está com as luzes acesas e as pessoas observam pelas janelas a corrida acontecendo na pista. Página 156. Mônaco Grand Prix, 1959, Ferrari Cassino Square. Mostra os carros de corrida charutinho na curva do Cassino Square. Pessoas observam por trás do muro de proteção. Página 157. British Grand Prix em Entrée, 1959. Bandeirada para Jack Brabham Cooper. Uma pessoa dá a bandeirada de chegada para o piloto Jack Brabham. Página 158. Niki Lauda, Ferrari 312T. Página 159. Ferrari Corsa. Nos mostra uma Ferrari Corsa em movimento. Página 160, 161. Oficina da Ferrari em Maranello.
A imagem nos mostra alguns carros de Fórmula 1 sendo consertados numa oficina oficial da Ferrari em Maranello. Página 162. Esta página encontramos 3 obras. Uma é Mônaco, 1959, Tony Brooks, Ferrari Short Nose. Lancia Ferrari, 1956, BGP. E Austin MG Special British Motor Racing, 1930. Esta obra nos mostra uma cena de corrida no British Motor Racing, 1930, onde o carro de corrida Short Nose tenta mudar de pista e ultrapassar o seu oponente. Página 163. Silverstone British Grand Prix, 1950. Alfa Romeo 158S. Página 164. GT3. É uma imagem de Ferraris e Porsches correndo na Fórmula GT3 na pista de Interlagos. Página 165. GT3 2008. Mostra-nos uma Ferrari e um Viper parados lado a lado. Página 166. Nesta página temos 2 obras. A primeira é a 100 milhas de Indianápolis, 1910, onde nos mostra a largada das primeiras 100 milhas de Indianápolis, no ano de 1910. Segunda obra é Grand Prix de Monza, em 1951. Nos mostram 4 short noses na curva, um tentando ultrapassar o outro. Página 167. Nesta página temos 2 obras. A primeira é LF Robinson MG, British Rally 1930, onde nos mostra um carro a toda velocidade fazendo uma curva e a muita poeira. Obra 2, Eddie Prince Bira, 1936. Nos mostra um carro em alta velocidade em uma outra curva no trecho da pista, também fazendo muita poeira. Página 168. Nessa página temos 2 obras. Mônaco, 1976, onde Emerson Fittipaldi, à frente do March 761 de Ronnie Peterson, lidera a corrida em uma curva de Mônaco. Obra 2, Fórmula 1, JPS, mostra-nos 2 carros de Fórmula 1 numa curva de Monte Carlo em alta velocidade. Página 169. Temos 2 obras nessa página. A primeira é Mônaco, 1983, Brabham BT52, Ricardo Patrese e Mark Schur Arrows, A6. Nos mostram os 2 competidores tentando um ultrapassar o outro numa curva de Mônaco. Obra 2, nós temos o Principado de Mônaco ao fundo e as Fórmulas 1 subindo, tentando uma ultrapassar a outra. Página 170, 171. Esta obra nos retrata a preparação de uma Maserati 2.9 litros, um assento para a Coronation Trophy at Brooklands, 1938. É uma oficina que preparava carros no ano de 1938. Da página 172 à página 181, temos as fotos das obras em miniatura, com seus respectivos nomes e páginas. Página 182. Temos o Maran Fusca, escultura de um Fusca em fibra de vidro, pintado à mão com casarios pelo Marangoni, para o Shopping Global. Página 183. Créditos. Marangoni Copyright 2018 Piticult. Editor Márcio Pittilucci. Direção de arte Adriana Freitas Navarro Marangoni. Drica. Fotos das obras Sérgio Xavier. Foto do artista Lucas Valentim. Texto Márcio Pittilucci e Adriana Freitas Navarro Marangoni. Drica. Revisão e tradução Adriana Freitas Navarro Marangoni. Drica e Pietro Navarro Portela.
Produtor gráfico, Márcio Uva. Versão para deficientes visuais no YouTube. Marangoni Piticult 2018. Audiodescrição. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocinador Matrix. Piticult, o impossível não existe. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Pátria Amada, Brasil, Governo Federal. 184. Catalogação. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP. Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Pichiluk, Márcio. A Arte de Marangoni, Márcio Pichiluk, a primeira edição, Itu, São Paulo, Piticult 2019. ISBN 978-85-62273-05-6. 1. Artes Plásticas, Brasil, 2. Artistas Plásticos, Brasil, 3. Artistas Plásticos, Brasil, Biografia 4. Marangoni Júnior, Valdemar, 1979, 5. Pintura 1. Título 19-25734. CDD 730.92. Índices para catálogo sistemático. Ponto 1. Artistas plásticos. 2. Vida e obra 730.92. Cibele Maria Dias, bibliotecária, CRB-8/9427. Capa. Contracapa. Rua 15 de Novembro, 1910. A obra nos mostra a Rua 15 de Novembro, onde um bonde transita e algumas pessoas andam pelas calçadas. A obra é em preto e branco, com luzes alaranjadas, dando o tom nas janelas.